Olá, pessoal! Bem-vindos ao Se Liga de hoje. O meu nome é Júnia Arnaud e eu sou sua professora de Física. Conosco aqui hoje nós temos a Márcia. Bem-vinda, Márcia! Vamos lá para o nosso conteúdo. Hoje nós vamos trabalhar encontros e ultrapassagens. O que são encontros e ultrapassagens? Bom, o objetivo é que vocês consigam demonstrar esses encontros e ultrapassagens, determinar, estudar, analisar esses momentos e, através do movimento relativo entre esses objetos, fazer cálculos também de distância, tempo em que esses encontros e ultrapassagens acontecem. Vamos lá resolver também nossas queridas questões do Enem. Bora! Bom, gente, o que eu quero chamar de encontro e ultrapassagem? Vocês já sabem isso, vocês já vivenciam isso todos os dias no seu cotidiano. Como que isso acontece aqui para mim? Encontro vai ser o momento em que nós teremos, por exemplo, olha só, um caminhão chegando próximo do outro. Encontrar significa que esse caminhão está chegando, se aproximando do outro. Mas também pode ser naquele momento em que um caminhão está vindo e o outro indo naquela estrada. Então, eles vão passar um pelo outro, tá certo? Então, existem essas duas possibilidades na situação de encontro. Na situação de ultrapassagem, a gente já sabe visualizar isso. A gente vai trabalhar aquele momento em que um deles, por exemplo, está com uma velocidade menor, o outro com uma velocidade maior, e ele vai passar por aquele que está com a velocidade menor. Ultrapassagem. Nas duas situações, vocês vão ter o seguinte acontecimento. Presta atenção na primeira. Se eu tiver um caminhão passando pelo outro, eles vão estar na mesma posição da estrada. Visualiza algo mais ou menos assim? Vamos lá escrever para vocês terem essa ideia. Você teria algo... Quando funciona é bom. Aí, vamos ver agora. Aí, algo mais ou menos assim. Um caminhão indo nessa direção, certo? E o outro caminhão vindo na direção oposta. O que você vai visualizar? Você vai entender, você vai conseguir perceber, por exemplo, que eles vão se encontrar em uma determinada posição da estrada. Essa posição da estrada aqui, a gente vai chamar de S. Esse momento, a gente vai chamar de momento do encontro, tá? Então, aqui a gente tem uma posição comum para os dois, caminhões, carros, não importa, tá? Objetos, tá? E a gente também vai ter um tempo comum, aquele tempo onde aí eles vão conseguir estar na mesma posição, tá bom? Então, nós vamos ter aquele tempo comum também. Então, o encontro e a ultrapassagem, ele vai ser visualizado dessa forma, tá bom? Vamos tentar visualizar em termos de equação. Olha só, o que acontece? Lembra que eu desenhei aqui a equação? Eu mostrei para você a equação onde eles estariam. Vou apagar tudo aqui. Onde eles estariam no mesmo lugar? Não foi? O que acontece com essa posição aqui? É aquela equação do movimento uniforme, né? Essa posição vai ser a mesma porque os carros estarão no mesmo lugar da estrada. Visualizou? Aquele carro que está indo para um lado e o outro carro que está indo para o lado contrário. Eles não vão estar, gente, na mesma posição da estrada? Então, se eles estão na mesma posição da estrada, nós vamos ter uma equação mostrando isso. Só que nós vamos escrever
a equação para um carro, vou chamar esse carro de A e esse carro de B. Você vai ter uma equação especificada para cada um dos carros, tá legal? Cada um desses carros vai ter a posição inicial em que ele se encontra antes do encontro, né? E a velocidade que ele também estiver antes do encontro, tá legal? Então, na hora que você escrever essas duas equações, você vai determinar essa posição do encontro. Como que você vai fazer isso? Você vai igualar essas duas equações. Quando você iguala essas duas equações, o que você vai falar? Você vai falar que essa relação S0 mais VT é igual para ambos, porque eles estarão na mesma posição. Ficou claro isso? Tá? Vamos lá. E aí a gente continua fazendo o seguinte: assim que a gente determinar aquela igualdade, SA igual a SB, o que vai acontecer? A única equação que vai, a única variável que vai sobrar aqui é o tempo. Achando o tempo, a gente vai determinar a posição do encontro, substituindo de volta o valor do tempo obtido em qualquer uma das equações que a gente escrever. Vamos ver como é que isso funciona? Eu trouxe um exemplo para a gente trabalhar exatamente o que eu acabei de falar. Vamos lá. Em um longo trecho retilíneo de uma estrada, um automóvel se desloca a 80 km por hora e um caminhão a 60 km por hora, ambos no mesmo sentido e em movimento uniforme. Em um determinado instante, o automóvel encontra-se 60 km atrás do caminhão. Então, eu vou desenhar para você isso aqui, ó. O automóvel está a 60 km atrás do caminhão. E o caminhão, faz de conta que isso aqui seja 60 km, tá, pessoal? Tá aqui. O que vai acontecer? Tá? Ele vai, você tem a velocidade de ambos, né? A do automóvel de 80, enquanto que a do caminhão é 60. O que você vai fazer? Você vai ter condição, tendo a velocidade de cada um deles e essa distância, de determinar as duas equações. Vamos lá ver como que isso vai funcionar. Ó, a primeira ideia aqui é você fazer essa equação de cada um dos nossos objetos. Então, você tem a equação do automóvel, e aí eu vou considerar que a posição inicial desse automóvel é 0. Como se eu tivesse contando a partir do lugar aonde esse automóvel está. Tá certo? Com a velocidade dele de 80 km por hora. Então, a velocidade dele, 80 km por hora. Agora, já na posição do caminhão, como o caminhão está a 60 km dele, eu sei que a posição inicial vai ser 60 km dessa posição inicial do automóvel. Então, a minha posição inicial aqui vai ser 60, tá certo? E a velocidade dele aqui, também por acaso, tá, pessoal? Não é obrigatório sempre acontecer assim, é 60 km por hora. Até aqui, beleza? Bom, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que igualar as duas equações, a equação do caminhão
igual à equação do carro. Foi isso que eu fiz, olha aqui. 80 vezes t, porque 0 mais qualquer coisa, dá coisa, certo? Igual a 60 mais 80t. Beleza? Tranquilo? Passei o 60 para cá, o 60t para cá, deixei o 60 que está sozinho lá, que ficou 20t. 20t igual a 60, passa o 20 dividindo. O meu t é igual a 3 horas. Tranquilo? Deu para ver o que aconteceu? Só que aí a pergunta da questão é, qual foi o tempo que nós gastamos para que terminasse, né, porque ele alcançasse o caminhão? Então, a nossa resposta foi 3 horas. Bom, agora eu vou usar uma outra forma de fazer essa questão através de velocidade relativa, tá? É a mesma questão, então vamos lá que a gente vai entender o que está acontecendo. Bom, a primeira ideia da velocidade relativa é quando você tem objetos no mesmo sentido, tá? Eu botei aqui um objeto andando a 8 metros por segundo e um outro a 4 metros por segundo. Você concorda comigo que a diferença entre a velocidade desses dois objetos é o que faz eles se moverem? É o que faz eles se aproximarem? Vamos explicar melhor assim? Tá? Então, é por isso que a velocidade relativa é uma subtração. Porque a diferença entre os dois é o que deixa com que eles se aproximem, é o que faz com que eles se aproximem. Agora, se eu for falar do contrário, se ao invés de eles estarem no mesmo sentido, eles estiverem em sentidos opostos, o que eu vou fazer? Da mesma maneira que eu fiz o raciocínio anterior, eu vou pensar nesse aqui. Você concorda que se esse cara está indo para lá 3 e esse cara está vindo para cá 2, as duas velocidades juntas faz com que eles se aproximem? Certo? Então, é por isso que nesse momento eu somo as duas velocidades. Então, se eles estiverem em sentidos contrários, eu somo e a velocidade relativa vai ser o valor dessa soma. Bom, olha só o que vai acontecer aqui. Então, para eu resolver aquela questão com velocidade relativa, o que eu faço? Eu vou usar aqui o nosso D igual a VT, mas usando a velocidade relativa, tá? Então, a distância relativa vai ser o valor da velocidade relativa vezes o tempo. Então, para eu achar o tempo, basta dividir a distância pela velocidade. Foi isso que a gente fez. Bom, e agora? E agora é a mesma resolução, mas a partir da velocidade relativa. Olha só o que eu fiz. Como os caminhões estavam em sentidos contrários, o caminhão e o carro em sentidos contrários, eu subtraí os valores das suas velocidades, certo? A partir disso, nos sentidos contrários não, perdão, eles estão no mesmo sentido. Então, eu subtraí o valor das suas velocidades. A partir disso, e eu sabendo que a distância entre eles é 60 km por hora, eu usei a velocidade relativa para determinar o tempo. Então, a distância relativa é 60, a velocidade relativa é 20, 20 dividido por 60, os mesmos 3 que nós já havíamos encontrado na outra forma de resolver. Entenderam? Então, na verdade, o que você vai fazer? É escolher, tá? O que você ficou mais confortável para fazer? Você ficou mais confortável com a opção 1 ou com a opção 2? Tá bom? Bora lá. Bom, aí agora eu trouxe questões para a gente resolver pensando naquelas duas maneiras. O que você vai preferir para fazer, tá bom? Duas bolas de dimensões desprezíveis se aproximam uma da outra, executando movimentos retilíneos e uniformes. Veja a figura. Ok, sabendo que as bolas possuem velocidades de 2 e 3 metros por segundo e que no instante t0 a distância entre elas era 15 metros, podemos afirmar que o instante da colisão é. O que é o instante da colisão mesmo? É o momento em que eles se encontram. Não é mesmo? Essa bolinha vai caminhando, essa vai caminhando, só que mais depressa. E qual que é o momento, em que tempo, né? Qual é o instante que isso vai acontecer, que elas vão se trombar. Bom, vamos lá.
qual é o primeiro, qual é a primeira opção de resolução aqui? Eu coloquei para a gente as duas, vamos? Eu escrevi através da equação, da equação geral, a equação do A e a equação do B. Vamos lá. O A é esse cara aqui que está com velocidade de 2 metros por segundo. Então, eu considerei que a posição inicial dele era 0 e com a velocidade dele aqui, nós vamos ter isso aqui igual a 2t. Tranquilo. Agora, como o B, que é esse cara aqui, estava a 15 metros de distância, a posição inicial dele é 15, certo? E a velocidade dele é 3, tranquilo? Então, essa equação vai ficar 15 menos 3, beleza? Ok, agora o que você faz aqui? Iguala as duas equações, 2t igual a 15 menos 3t. E aí vamos lá resolver a equação. 2t passa para cá, ou 3t passa para cá, vai ficar mais 3t igual a 15. 2 mais 3, 5. 15 dividido por 5, 3 segundos. Beleza? Entendeu a ideia? Espero que sim. Bom, agora a gente vai para a opção 2. Como que a opção 2 faz? Ela usa velocidade relativa. Então, vamos usar a velocidade relativa. Como? Olha lá, volta lá na figura para você ver. Como eles estão indo em sentidos contrários, qual que é a forma de resolver com a velocidade relativa? Soma. Você vai somar as duas velocidades. Então, assim que você somou as duas velocidades, você tem a velocidade relativa. 5. Ok. A distância entre eles era 15. Então, distância dividido por velocidade vai ser 15 por 3. Tranquilo? 15 por 3, 3 segundos. Ou seja, temos de novo a mesma resposta. Qual dessas opções você acha mais fácil, gente? Qual dessas é você que tem que escolher, agrada mais, tá bom? Fica a seu critério essa escolha. Bom, vamos mais uma questão aqui para a gente ficar craque nessa história. Olha só, um trem e um automóvel percorrem lado a lado trajetórias retas e paralelas no mesmo sentido. Então, pela figura, você já entendeu isso. Os seus movimentos são uniformes e a velocidade do automóvel, então aqui eu tenho a velocidade do automóvel, é o dobro, 2 vezes a velocidade do trem. Deu para entender essa diferença? Dobro, o dobro da velocidade do trem. Despreza-se o comprimento do automóvel. O trem tem comprimento de 100 metros. Bora fazer isso aqui. Bom, o que eu desenhei? Eu desenhei o comprimento do trem, que são 100 metros. Aqui está a velocidade do trem, que é v. E aqui eu desprezei o comprimento do automóvel e a velocidade dele aqui, que é 2v. Tranquilo? Determine a distância percorrida pelo automóvel desde o instante em que ele alcança o trem até o instante em que ele o ultrapassa. Vamos ver como é que isso aqui foi feito. A primeira coisa é escrever as duas equações. Eu coloquei do lado de cá a equação do automóvel. Repara que eu chamei aqui de posição inicial 0 e aqui a velocidade do nosso automóvel. Beleza? Do outro lado, como eu estou considerando o final, que seria a ultrapassagem daquele trem, eu vou considerar que a posição vai ser quando ele terminar de caminhar todo o comprimento do trem, senão ele ainda não ultrapassou. Você concorda? Então, essa ultrapassagem vai ter uma posição de 100 metros e a velocidade vai ser v, porque ele deu ali que era v. Continua. Igualei as duas equações, 2v, t e 100 vt. E comecei a resolver matematicamente. Passei o vt para cá, ele vem negativo. Subtraí 2vt menos vt e depois passei o v dividindo para determinar o valor do tempo. Para que eu fiz isso mesmo? Porque eu precisava determinar a posição, gente. Para determinar a posição, o que eu faço? Eu substituo em uma das duas equações. Qualquer uma delas, tá legal? E aí, ao substituir 100 sobre v,
no lugar do tempo, 100 sobre V. E aí aqui, olha, V simplifica com V, 2 vezes 100, 200 metros. Bom, pessoal, entenderam a brincadeira? Você tem esse direito de escolha, tá? Não esquece disso. Opção 1, opção 2, tá bom? Bom, é isso para a aula de hoje. Eu agradeço muito a sua presença aqui conosco na aula de hoje. Agradeço também a Márcia que esteve aqui conosco. Muito obrigada por participarem e até a próxima aula.